Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada vida. Hoje é terça-feira, hoje é dia de estudo, de nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Aproveita esse tempo, separa um tempo para ouvir e meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Compartilha essa live com as pessoas, com seus contatos. Hoje nós vamos falar um pouquinho como ser produtivo no corpo de Cristo. Hoje nós vamos trazer uma mensagem muito importante para todos nós, porque nós estamos ligados numa videira, como nós vamos ler, e nessa videira o que o agricultor exige é que nós damos frutos, nós precisamos dar frutos. Que você esteja atento nesse momento a tudo que o Senhor tem para falar com você nesta noite. Já vai pegar a sua Bíblia, acompanha junto comigo aí, já marca aquilo que tiver que marcar. Eu tenho certeza que alguma chave hoje para a sua vida vai ser revelada através da palavra de Deus. Amém? Antes de começar, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos apresentar esse tempo ao Senhor, esse tempo tão bom, né? Esse tempo tão agradável que nós separamos para Ele. Vamos deixar que Ele toma conta de nós. Amém? O pastor falou que está chiando o som, está muito chiado? Está muito? E aí pessoal, como que está o som aí? Está dando para entender? Está dando para escutar? Você que já está aí com a gente, manda uma mensagem aí, fala para a gente e a gente vai mexendo aqui. Tá ok? Glória a Deus. Se tiver bom som aí, manda um joinha aí, ó. Manda um joinha que a gente já sabe já. Amém? Amém. Tá bom? Vamos ver o que o povo está falando aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. A gente vai tentando mexer aqui, melhorando aqui. Qualquer coisa, se piorar muito, os irmãos falam aí pra gente que a gente muda aí para os irmãos. Deixa eu travar algumas coisas aqui para ver se dá uma melhorada aqui. Tá ok? Amém. Glória a Deus. Vamos continuando aqui então. Então vamos apresentar esse tempo ao Senhor, vamos orar, vamos falar com Deus, que o Senhor possa abençoar a sua vida e o seu coração. Senhor, nós apresentamos a Ti esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Senhor, nos capacita nesse tempo para escutarmos a Tua palavra, nos capacita nesse tempo para ouvir mais do Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor, nós queremos mais da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Capacita-nos a ouvir e entender a Tua palavra, capacita-nos a compreender, Senhor, tudo aquilo que está escrito para o nosso crescimento, Senhor, para que nós possamos desenvolver diante de Ti, no Teu corpo, no Teu reino. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Faça em nós segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nesse tempo que nós estamos, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu costumo sempre falar disso, eu gosto muito disso, de falar sobre a igreja, sobre o corpo, sobre a revelação desta igreja. Quem é essa igreja? E abaixa lá no volume, aí dá certo. A revelação desta igreja, eu gosto muito de falar dessa revelação, eu gosto muito de falar de quem é a igreja, o nosso papel, quem nós somos, o que nós devemos fazer, as comparações que a Bíblia faz da igreja com a igreja. E uma das comparações que a Bíblia faz com a igreja é o que está escrito lá em João no capítulo 15. Hoje basicamente eu vou ler e vou trabalhar em 2 livros da Bíblia. Eu vou trabalhar no livro de João, o Evangelho de João no capítulo 15, e vou trabalhar também lá na segunda carta de Pedro no capítulo 1. Nós vamos falar basicamente sobre essas duas
passagens da Bíblia, porque uma completa a outra. Se você compreender uma, você tem que compreender a outra, porque uma vai ligar totalmente a outra, não tem como você desligá-las, não tem como você separá-las. E é sobre isso que elas falam, sobre ser produtivo no reino de Deus. Né? Eu vou colocar aqui para os irmãos acompanharem junto comigo, João capítulo 15 a partir do verso 1. Né? João capítulo 15 a partir do verso 1. Olha o que está falando aí, deixa eu colocar aqui para ir acompanhando junto com os irmãos. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Em outras palavras, a corta, em outra tradução, né? Toda vara que não dá fruto, o lavrador, que é o pai, corta. Aí, ó, na NVI, a corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então vamos voltar nesse começo aqui, porque hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre como ser produtivo no corpo de Cristo. Como que nós podemos produzir no corpo de Cristo? A Bíblia nos traz uma fórmula de como nós podemos produzir nesse corpo, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Olha só o que ele está falando então, vamos voltar aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, o Pai, Deus. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, e permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em outra tradução, que é mais conhecida, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia aqui, Jesus, quando ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos, logo após a ceia, a última ceia que Jesus toma, ele começa a conversar e dar instruções para os seus discípulos, e ele começa e ele faz uma comparação. Ele compara esses discípulos que formariam a igreja do Senhor, em outras palavras, já dizendo para que nós possamos entender, ele compara a igreja do Senhor com esta parábola, que é a parábola da videira. A igreja do Senhor, como ela é formada? Ela é formada de uma videira com ramos, aonde a videira, ou seja, a parte principal, o tronco, que flui tudo que essa videira precisa, flui através desse tronco, através dessa própria videira que é Jesus Cristo. E nós somos os ramos. Jesus disse isso: eu sou a videira, vocês são os ramos. A videira, ela tem um papel. Qual é o papel da videira? Fornecer tudo o que os ramos necessitam para realizarem o seu trabalho. E qual é o trabalho do ramo? O trabalho do ramo da videira é dar fruto. Se o ramo da videira não der fruto, a Bíblia fala que o lavrador, que o pai vem e corta esse ramo. Ele tira esse ramo. Um pouquinho para baixo aí vai falar assim, ó, que é lançado no fogo, porque para nada serve. Quando não dá fruto, o pai vem e corta. Quando dá fruto, o pai vem e poda. O pai limpa, para quê? Para que dê mais fruto. Então, quanto mais fruto você der, mais o pai vai trabalhar na sua vida, porque o pai tem prazer em que você dê muito fruto. É isso que está falando nesse último versículo que nós lemos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, ou não podeis fazer coisa alguma. Se você permanecer em Cristo, você dá muito fruto. Por quê? Porque quando você está nele, ele está em você. Então, o requisito inicial para você poder produzir algo no corpo de Cristo, para você poder dar fruto, o requisito inicial é que você esteja ligado em Jesus. Você tem que estar ligado nele. Você tem que estar nele para que ele também esteja em você. Você tem que estar ligado em Cristo e Cristo vai estar ligado em você. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? Então, para ser produtivo na igreja, a primeira coisa é estar em Cristo. Bom, se bem que na verdade, para ser igreja, como nós falamos aqui, você já tem que estar nele. É impossível alguém participar, alguém ser igreja, nós participarmos, nós comungarmos como igreja, se nós não estivermos nele. Então eu presumo que hoje eu já estou falando com pessoas que estão nele, e ele está dentro de você. Jesus está aí dentro de você. Então você já tem um requisito inicial para dar fruto. Porque se ele está dentro de você, você pode começar a trabalhar para que os frutos sejam produzidos. É interessante porque a Bíblia coloca a responsabilidade de dar fruto no ramo. É interessante porque assim, é o ramo que tem que estar ligado em Jesus Cristo. E é o ramo que tem que dar o fruto. O que vai permitir o ramo estar ou não ligado, permanecer ou não ligado na videira, é se ele dá fruto. E nós vamos analisar de uma forma mais profunda esse texto, essa mensagem, esse conceito que Jesus está passando. Nós vamos analisar de uma forma mais profunda no livro de 2 Pedro. No livro de 2 Pedro, no capítulo 1. Por favor, abre aí a sua Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Eu também vou abrir aqui com você, para que você possa me acompanhar aí. Eu gostaria muito que você estivesse com a sua Bíblia, com a sua caneta, marcando, anotando aí, para que você possa decorar, para que você possa gravar, você escrevendo, você anotando, você lendo, você abrindo a Bíblia, vendo ali onde que está o versículo ali, é mais fácil de você gravar e de você entender. Às vezes eu falo o versículo, eu cito ele aqui e faço muitos comentários em cima dele. E você visualizando o versículo aí diante de você, fica mais fácil a sua compreensão. E também garante que aqui eu não falo nada que não esteja aí, né? Porque é muito importante isso, você tem que ter esta compreensão, você tem que entender isso. Quando nós falamos de meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra, de falar sobre a palavra ela tem que estar diante de nós. Tem pessoas que eu sei que têm uma facilidade em gravar os textos, mas não é a maioria das pessoas que tem esta facilidade de gravar os textos. Seria muito bom que todos gravassem, mas não é assim, não tem essa facilidade, nem todos têm essa facilidade. Mas nós podemos e temos a necessidade e a obrigação de ter a Bíblia nas nossas mãos. Eu fico muito entristecido com pessoas hoje que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, convertidas, nascidas de novo, que não leem a Bíblia, não sequer têm a Bíblia, né? Nem tem a Bíblia para ler, para anotar, para escrever. Eu sei que hoje tem no celular, a Bíblia no celular, é muito prático, eu uso bastante, às vezes eu quero procurar um texto, alguma coisa que eu não lembro, é muito fácil você procurar um texto ali no celular, na Bíblia do celular, você procurar um texto bíblico, um versículo no Google, é muito bom isso, é muito legal, é uma ferramenta que nós também devemos usar, mas eu te garanto, irmão, que nada se compara ao livro ali na sua mão, você anotando, você tendo anotações, você escrevendo ali na sua palavra, você vendo onde está o texto. Muitas vezes você acha o texto porque você leu, você sabe mais ou menos ali onde está, na página, no livro, né? E isso ajuda bastante a gente.
você lendo, você visualizando ali o texto, todos os textos ali em volta ali, fica mais fácil a compreensão. Então se esforça em ter a palavra do Senhor na sua mão. Se esforça, não acredita em tudo que eu falo não, confirma aí na palavra. Confirma aí na palavra do Senhor, amém? Então abra lá, então, segundo Pedro, né, segundo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 1, olha só o que diz. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, para quem que ele está falando isso daqui? Pedro está falando para todos aqueles que receberam uma fé igual a dele. Em outras palavras, para todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Ele está escrevendo para a igreja. É por isso que a epístola ou a carta de Pedro, as cartas de Pedro, são conhecidas como cartas gerais. Por quê? Porque nós podemos interpretá-las, entender elas para toda a igreja. Né? Então isso que ele está escrevendo aqui, ele escreveu para toda a igreja. E ele escreve assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu pegar aqui o texto. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. O que é piedade, irmão? Irmão, piedade significa devoção a Deus. Né? Piedade, reverência, fidelidade, religiosidade. É isso que significa piedade. Então ele escreve assim, ó, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para uma vida de piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Né? Isso aqui é um texto maravilhoso. Hoje nós não vamos travar aqui nesse texto, mas esse texto está falando algo maravilhoso para a igreja de Cristo. Se lembra que ele está escrevendo para a igreja, para todos aqueles que têm a fé em Cristo. E ele fala que ele, né, que Jesus, pelo seu divino poder, nos chamou para a sua própria glória e virtude. Né? É maravilhoso demais isso. Ele nos fez participantes da glória dele. Isso é lindo. E continua dizendo, e dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então vamos entender um pouco só do que está falando aqui. Pedro, quando ele está apresentando Jesus Cristo, e ele está fazendo uma correlação, ele está relacionando Cristo e a igreja. Ele está relacionando Cristo e a igreja, é isso que ele está fazendo aí. E ele começa a falar que Cristo nos deu da glória e nos deu ali da glória e da virtude dele. Cristo nos deu da glória, da bondade, do poder dele, nos deu da virtude dele. Ele nos concedeu isso, porque, vamos voltar um pouquinho aonde nós estávamos lendo, porque para produzir fruto nós precisamos dele. Ele é a videira e nós somos os seus ramos, e sem ele nós nada podemos fazer. Nós nunca poderíamos dar um fruto agradável a Deus sem Jesus Cristo. Nós jamais poderemos dar um fruto agradável a Deus se nós não estivermos ligados em Cristo. E ele nos ligou a ele, porque ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. E dessa maneira, olha o que ele está escrevendo, eu estou lendo para você. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês, a igreja, eu, você, nós, nos tornássemos participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça.
Ele nos fez participantes da natureza divina. Como? Como que Ele nos fez participantes da natureza divina? Como que Ele nos deu da sua glória e da sua virtude? Ele nos fez participantes da sua natureza, Ele nos deu da glória e da virtude dEle no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo, que é Deus, Ele vem e entra e batiza, Ele vem e entra e faz um batismo, que é o batismo da igreja, que é como o apóstolo Paulo nos ensina, que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ele nos deu do Espírito dele para quê? Para que nós fôssemos participantes da natureza divina. É interessantíssimo isso, é muito grandioso isso, essa graça que Ele nos dá, esse amor com que Ele nos amou. Ele nos deu muito mais do que nós merecíamos. É por isso que eu falo que tem pessoas que elas se limitaram na sua convivência, no seu relacionamento com Cristo. Elas se limitaram a pensar, não que seja pouca coisa, mas não é só isso, na salvação da sua alma. Como se as pessoas, como se Cristo somente tivesse morrido para salvar a nossa alma. Sim, Ele morreu para nos salvar, mas é muito mais profundo do que isso. Jesus Cristo, para nós que somos igreja dele, para nós que somos a videira, os ramos dessa videira, o que Ele nos deu é muito mais do que a salvação, do que o livramento da morte, da perdição eterna. É muito mais do que a vida eterna somente. Ele nos deu sim isso que já é maravilhoso, a vida eterna, mas Ele nos deu muito mais do que isso, as promessas são muito mais superiores do que essa. Além disso, Ele nos fez participantes da sua glória, como igreja. Se você pegar a igreja, todo o padrão de igreja, ela é colocada ali em igualdade a Cristo. Veja que Ele compara a igreja como os ramos da videira. Veja que os ramos, eles estão ligados à videira. Os ramos estão ligados à videira. E os frutos dessa videira, ele é dado, ele é evidenciado nos ramos, não é no tronco. É maravilhoso isso. A outra comparação de Cristo com a igreja é o corpo, onde Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Veja que são uma coisa só. Por quê? Porque Cristo nos fez participantes da glória e virtude dEle, como igreja dEle. É por isso que quando eu falo igreja, eu não estou falando individual, eu estou falando coletivamente. Coletivamente, quando nós unimos em nome de Jesus Cristo, Ele está ali no meio de nós. Por isso que a Bíblia diz assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe por quê? Porque aonde estão 2 ou 3 reunidos em comunhão em nome de Jesus Cristo, é uma parte do corpo dele, está ligado a Ele. Veja, você aí, se você está aí no seu sofá, na sua cama, na sua casa, numa cadeira, sentado ou em pé, dirigindo, eu não sei. Mas aonde está a sua cabeça, o seu corpo está aí junto. Porque se o seu corpo estiver separado da cabeça, o seu corpo está morto e a sua cabeça também. Não é verdade? Veja que Cristo, Ele nos traz para dentro dEle, para Ele, Ele nos une a Ele, Ele nos faz participantes dEle. É por isso que você pega o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, ela vai nos ensinar que, na verdade, nós não simplesmente estamos amando Ele de fora, não estamos colocados num lugar longe dEle ou fora dEle, não. Mas Cristo nos fez e nos colocou dentro dEle. É comum você ver nas cartas de Paulo a expressão assim, porque em Cristo, porque nele, porque em Cristo nós
fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais nele, porque nós estamos nele. Todo o Novo Testamento vai evidenciar esse aspecto da igreja que está ligada em Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro aqui, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que ele nos fez participantes da sua glória e virtude, e mais do que isso, que ele nos fez participantes da natureza divina. Como que ele nos fez participantes dessa natureza divina? Porque ele nos ligou a ele, e ele é divino. E como que ele nos liga? Como que nós estamos ligados em Jesus Cristo? Nós estamos ligados nele, através do Espírito Santo de Deus. É por isso que não existe igreja sem o Espírito Santo. É por isso que não existe igreja sem esta igreja estar batizada nesse Espírito Santo, imersa, mergulhada no Espírito Santo. A igreja, ela existe por causa do Espírito. Esse corpo de Cristo existe por quê? Porque esse Espírito te liga, me liga, nos liga a Ele. Essa igreja existe porque nesses ramos que somos nós, há uma seiva que corre dentro de nós, que flui dele, que flui de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, que veio dele para dentro de mim e dentro de você. E é por isso que nós sim podemos produzir hoje frutos. Mas como que nós vamos produzir frutos no reino? Como é possível nós produzirmos frutos no reino? Bom, agora aqui o apóstolo Pedro, ele começa a falar sobre isso. Ele começa a falar sobre isso. E eu gostaria que você desse maior atenção agora a esses versículos. E guardasse ele agora aí dentro de você. Anotasse ele, meditasse nesses versículos. Porque ele começa a fazer algo interessante. Porque muitas vezes nós não compreendemos como gerar frutos. E o apóstolo Pedro, ele nos dá uma maneira infalível de gerar frutos. Amém? Vamos continuar aqui então? Vamos lá? Versículo 5. Olha só como ele começa a dizer agora. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, fraternidade. E a fraternidade, o amor. E veja o que ele continua dizendo. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Em outras traduções, inúteis e infrutíferos. Veja que então ele traz aqui para que eu e você possa entender, para que eu e você possa compreender. O apóstolo Pedro nos traz aqui a fórmula que vai fazer com que eu e você produza fruto, se você cumprir isso que ele está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Se você fizer com que essas coisas cresçam dentro de você, porque é isso que o versículo está dizendo aí, se você fizer com que essas coisas cresçam dentro de você, elas impedirão, ou seja, é impossível você não produzir para o reino de Deus, se você deixar estas coisas crescerem aí dentro de você. Se essas coisas estiverem crescendo dentro de você. Veja que então é uma responsabilidade minha e sua, fazer com que algumas atitudes nossas sejam desenvolvidas no nosso interior. E é possível que tudo isso seja desenvolvido no nosso interior, porque Ele nos concedeu
da sua natureza, Ele nos concedeu do Espírito Santo, Ele nos fez participantes da sua glória e da sua virtude. E como participantes desta glória, desta virtude, como participantes desta natureza divina, nós temos uma obrigação de fazer crescer algumas atitudes, alguns pensamentos e sentimentos dentro de nós. E é isso que Pedro está falando a partir do verso 5. Veja que ele começa uma lista. Ele começa a falar ali de uma lista. Veja que ele diz assim: por isso, porque Ele te fez participantes da natureza divina, né? Porque Ele fez você fugir da corrupção do mundo. Você tem que se empenhar. Olha só, empenhe-se. Veja que isso é algo que você vai ter que se empenhar para acrescentar a sua fé. Por que acrescentar a sua fé? Porque se entende que no momento que você já creu em Jesus Cristo, que você se ligou a Ele, que você é um ramo dEle, você já foi ligado a Ele porque você creu, porque você teve fé nele. Mas a esta fé que você tem de crer, que você crê em Jesus Cristo, você que diz assim, eu creio nele, você que diz assim, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu acredito em tudo que Ele fez, veja, que você que tem fé nele, você não pode parar na fé, você tem que se empenhar em acrescentar a esta fé virtude. O que é virtude? Virtude, às vezes, ela é traduzida como poder. Virtude também, nós entendemos, se você for procurar o significado de virtude, é uma bondade moral, é uma pessoa virtuosa, nós podemos dar esse adjetivo, uma pessoa boa, uma pessoa agradável. Veja que então a fé nós devemos acrescentar uma bondade, uma virtuosidade, nós devemos ser virtuosos, nós não podemos parar só na fé. A fé nós devemos acrescentar alguma coisa. E a lista não para por aí. E nós vamos ver aqui que essa lista, ela é progressiva. Você não pode parar. Você não pode dizer simplesmente assim, não, eu tenho fé, né? Eu tenho fé. E a salvação é pela fé. E a fé então já é tudo que eu preciso. Porque está escrito que o justo viverá pela fé. Meu irmão, o apóstolo Pedro fala que você não pode parar, você tem que se esforçar e se empenhar em fazer que a essa fé seja acrescentado algumas coisas. Para quê? Para que você não se torne alguém infrutífero, para que você não se torne alguém inútil, inoperante, alguém que não faz nada, em outras palavras. Vamos dizer assim na nossa linguagem de hoje, um zero à esquerda no reino. Você tem que produzir. Jesus te chamou para que você produza, né? Porque o Pai limpa, para quê? Para que você produza mais. Fala lá que nós estamos ligados a Ele, para quê? Para que nós produzamos muitos frutos, porque a vontade de Deus é que nós produzamos muitos frutos. Nós devemos produzir. Então nós devemos se empenhar em produzir. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão, só com fé você não vai produzir. Só a fé, só com fé, você não é capaz de produzir muitos frutos para o reino de Deus. Talvez você consiga produzir um fruto em algum tempo, em algum dia, em alguma situação, mas você não consegue fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é que você produza um fruto, a vontade de Deus é que você seja alguém frutífero, que você produza e produza muito. E para você produzir muito, você tem que desenvolver, você tem que se empenhar, tem que haver um esforço teu. Para ser igreja, você tem que ter empenho, esforço. Não pensa você, meu irmão, que para ser igreja, você vai ser igreja debaixo de preguiça. Não pensa que para ser igreja, você vai ser igreja inoperante.
Não, para ser igreja você tem que produzir. Jesus deixou isso muito claro para os seus discípulos. Jesus, quando ele começa a falar da videira, no seu discurso, naquele discurso que ele deu, quando ele começa a falar da videira, ele é muito claro. Ele diz assim: olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. Ou em outra tradução, vocês são as varas. Todo aquele que não dá fruto, veja que ele começa assim: todo aquele que não dá fruto, o meu pai vem e corta, o lavrador corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, porque a vontade de Deus é que você dê muito fruto. Para você dar muito fruto, você tem que se empenhar. Se empenhar. Para fazer parte do reino, você tem que se esforçar, meu irmão. Não pensa você que, não, eu só preciso crer, eu só preciso acreditar. Não, irmão, para fazer parte do reino, você tem que ter obras. Para ter galardão lá no céu, você tem que ter obras. O apóstolo Paulo nos ensina lá na sua carta aos Coríntios, que vai ter um tribunal, que é o tribunal de Cristo, onde ele vai julgar as nossas obras. Vai ter recompensa por causa de obras. É lá que você vai descobrir se você foi, no seu tempo de vida aqui, um servo bom, um servo ou um servo inútil. É lá que vai vir esta palavra. É lá que você vai entender, porque naquele dia ele vai julgar todas as nossas obras. E o que vai diferenciar um servo bom de um servo inútil é os frutos que ele dá. E para dar frutos, o apóstolo Pedro, ele está falando que nós devemos nos empenhar em acrescentar atitudes de vida, em acrescentar algumas características em nós. Veja o que ele diz aqui: empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, e a virtude, o conhecimento. Veja que agora não é só fé, ele fala que a fé você acrescenta virtude, ao virtude você tem que acrescentar conhecimento. Pastor, olha, eu gosto muito, eu tenho muita fé em Deus, mas eu não consigo meditar, eu não consigo estudar. Irmão, você tem que se empenhar nisso. Pastor, eu não entendo a Bíblia, você tem que se empenhar em entender. Pastor, eu não conheço as histórias da Bíblia, você tem que se empenhar a conhecer. Irmãos, tem coisas na Bíblia que eu sei, eu reconheço que tem coisas na Bíblia que são difíceis por causa de contexto histórico, e aqui eu não estou falando de revelação, eu não estou falando do conhecimento, de revelação da palavra, não estou falando aqui o que eu preguei aqui no domingo da palavra rema, eu estou falando aqui do Logos de Deus, da palavra Logos, a palavra escrita de Deus, essa palavra que nós devemos conhecer. Eu sei que tem coisas que são mais complicadas, mas tem coisas na Bíblia, irmão, que nós devemos conhecer. Você tem que conhecer a história de Davi, você tem que conhecer a história de Abraão, você tem que conhecer a história de Sansão, a história de Noé, a história de Adão. Nós devemos conhecer, nós devemos saber os profetas, nós devemos saber quem foi Daniel, nós devemos saber e conhecer sobre a cova dos leões. Irmãos, o conhecimento vai fazer você produzir frutos também. O conhecimento também vai fazer você produzir frutos. Como você vai viver aquilo que você não sabe? É muito importante você conhecer a palavra de Deus. É muito importante. Há quanto tempo estamos na igreja? Pessoas estão na igreja. Há quanto tempo? Às vezes décadas dentro da igreja. Eu não estou falando de pessoas analfabetas, pessoas que não tiveram condições, pessoas que não têm um estudo. Eu estou falando de pessoas que têm condições, que têm estudo, pessoas que têm a capacidade. Mas se você falar para abrir no livro de Eclesiastes, a pessoa tem dificuldade na Bíblia. Se você falar para a pessoa pegar na Bíblia, abrir ali no livro de Obadias, a pessoa tem dificuldade. Se você falar para ela abrir numa das cartas do Novo Testamento, a pessoa não sabe nem onde fica o Novo Testamento, e às vezes ela está há décadas dentro da igreja. Isso é básico. Irmão, você sabia
as cartas, quem foi que escreveu as cartas do Novo Testamento, isso não precisa de revelação, porque já está escrito lá. Você conhecer a história de Abraão, você conhecer a história de Noé, você pode ler lá e vai ter história, e você vai ler, você vai saber. Você tem que conhecer, você tem que entender como que o Deus, como que o Espírito Santo vai revelar algo dentro de você, vai revelar algo para você se você não tem o conhecimento da palavra. Relembrando um pouquinho aqui da mensagem de domingo, como que ele vai revelar uma palavra rema para você, se você não conhece a Logos de Deus? E a palavra revelada de Deus, meu irmão, ela depende dessa palavra aí, dessa palavra escrita. Por quê? Porque ela não pode contradizer. Se vir uma revelação para você, uma revelação espiritual para a sua vida, como você vai saber se ela é de Deus ou se não é? Se você não tem o conhecimento da Logos, porque toda a revelação de Deus ela é baseada na palavra escrita de Deus. Ela não pode contradizer. Você tem que conhecer, você tem que entender. Veja que não é só fé, você tem que se empenhar em ter fé. Dessa fé, você tem que ter virtude, você tem que acrescentar, empenhar em acrescentar virtude a essa fé. Bondade, né? Você tem que mudar de vida, você tem que mudar, você tem que começar a ser uma pessoa boa. Aquilo que você fazia de mal, você tem que começar a ser uma pessoa virtuosa. As pessoas têm que olhar para você a partir do momento que você tem fé em Jesus e começar a ver virtude em você. E dessa virtude também não pode parar aí. Não é só ter fé e começar a ser uma pessoa boa. Você tem que ter fé, você tem que começar a ter atitudes de uma pessoa boa, mas também tem que ter conhecimento. Mas não para aí, veja só. Do conhecimento, esse conhecimento que é tão necessário para a sua vida, para a minha vida, você tem que acrescentar o domínio próprio. E o que é domínio próprio? O domínio próprio, irmão, ele age em diversas áreas da vida. Por exemplo, o domínio próprio é o que nos ajuda a gente resistir ao pecado. Se você não tiver domínio próprio, você não resiste ao pecado. O domínio próprio é o que nos capacita a dominar os nossos instintos, a nossa raiva, a braveza, né? É o domínio próprio. A revolta. O domínio próprio é o que nos ajuda a não sermos enganados por uma falsa religiosidade, um extremismo religioso infundado em nada. Sabe aquela pessoa que ela é religiosa, sem fundamento algum, porque ela não tem domínio próprio. Ela não consegue entender o papel dela aqui nessa terra. Ela não consegue compreender. Falta de domínio próprio. Nós devemos nos empenhar em acrescentar o domínio próprio na nossa vida. E isso, irmão, é um dos frutos, ou é uma parte do fruto do Espírito Santo dentro de você. Sabe o que isso quer dizer? Que isso já está aí dentro de você. Você só tem que se empenhar a deixar com que esse fruto do Espírito se manifeste através de você. Ao domínio próprio, você tem que acrescentar perseverança. Perseverança. Sabe o que é perseverança? É a pessoa que não desiste fácil. É a pessoa, em outras palavras, que ela não desiste, ela persevera, ela continua. E a perseverança, assim como o domínio próprio, age em várias áreas da nossa vida. E a perseverança também é algo que o Espírito Santo já colocou aí dentro de você. Mas você precisa começar a praticar essa perseverança na sua vida. Você tem que se empenhar em praticar a perseverança. Aonde que a perseverança age? No momento que você precisa receber algo de Deus, você tem que perseverar. Quer ver outra área que a perseverança é importantíssima? No momento em que você tropeça na vida e você cai e peca, você tem que se levantar. Você tem que perseverar. No momento em que você está vivendo debaixo de uma palavra, e parece que tudo começa a conspirar contra, você tem que perseverar
na palavra que foi liberada sobre a sua vida, perseverança. E isso é algo que você tem que se empenhar. Veja, irmãos, veja. O Espírito Santo, ele gera isso dentro de você, o Espírito Santo gera isso dentro de você. Mas você tem que se empenhar, não impedir que ele opere na sua vida, você tem que se empenhar em colocar isso para fora. A perseverança, a piedade. Piedade, eu já falei aqui, sabe o que é piedade? Reverência. Fidelidade a Deus, é aquela religiosidade, mas não aquela falsa religiosidade, não, é aquela pessoa que ela tem temor de Deus, ela é reverente a Deus. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela tem reverência naquilo que sai da boca dela, naquilo que ela olha, naquilo que ela escuta, aonde ela vai, o que ela fala. Por quê? Porque em tudo ela pensa em Deus, ela coloca Deus e pensa no que Deus vai pensar dela, no que Deus está olhando para ela, como Deus está se agradando ou não dela. Isso é piedade. Você está vendo coisas que nós devemos trabalhar na nossa vida, que somos nós que devemos nos esforçar, nos empenhar em fazer crescer dentro de nós? Olha só, ele continua, a piedade, a fraternidade. Sabe o que é fraternidade? Fraternidade, ela vem do grego lá, Filadélfia, que é esse amor, essa fraternidade, esse amor de irmãos. Essa comunhão de irmãos. Você quer gerar fruto para Deus, você tem que participar da comunhão. Você tem que participar da fraternidade. Esse amor não é só participar, não é só ser obrigado a estar lá. Não é só cumprir tabela, não, é você ter a fraternidade, porque a fraternidade é um tipo de amor, é um amor entre irmãos. Ou seja, quando você ama, você não é obrigado a estar junto, você está porque você ama. E isso é algo interessantíssimo de você pensar. Por quê? Porque o apóstolo Pedro está falando que você tem que se empenhar em ter fraternidade. Você tem que se empenhar em ter esse amor com os irmãos. Não é algo que vai pular dentro de você. Não é algo que vai se manifestar sozinho dentro de você. É algo que tem que partir de dentro de você. Você tem que ter uma disposição à fraternidade. Uma disposição a ter comunhão com os irmãos. Você tem que ter essa disposição, essa fraternidade. Você tem que ter um empenho nisso, você tem que fazer força em relação a isso. É uma área difícil para muita gente, porque tem pessoas que não gostam de se relacionar na fraternidade dos irmãos. Tem pessoas que elas não gostam de ter comunhão com os irmãos. Mas a comunhão, meu irmão, a fraternidade, ela é a base da igreja. A comunhão, ela é base da igreja, esse amor fraterno é base da igreja. Sem esse amor fraterno, sem essa comunhão, não existe igreja. Não existe igreja. Tem que ter um amor entre irmãos, essa vontade de estar junto, essa vontade de congregar, essa vontade de ver o irmão, essa vontade de conversar, de perguntar para ele, tem que ter essa comunhão. Essa vontade de cultuar ao Senhor junto. Tem que ter um amor, a hora que você vê o irmão tropeçando, você dá um conselho para ele, a hora que você vê alguém caído, você ir lá estender a mão, não julgar, mas amá-lo, levantar ele. Tem que ter essa fraternidade, esse amor, no momento de dificuldade do irmão, você estender a mão de ajuda a ele. Isso é fraternidade. E a fraternidade, irmão, você tem que se empenhar em desenvolver ela dentro de você. E não para aí. E ele diz mais ainda. E a fraternidade, você tem que acrescentar o amor. Esse amor que fala aí é o amor ágape, é o amor supremo. É esse amor que você tem que ter, que não pede nada em troca. Sabe, esse amor que você tem que gerar, primeiro a Deus, mas também ao seu semelhante. Não só a fraternidade dos irmãos, mas a todo mundo. Esse amor que você não pede nada em troca, esse amor que você é capaz de se sacrificar por causa dele. É esse amor que está falando, e esse é o amor ágape. É o amor que você primeiro olha para o outro, né, antes mesmo da sua própria vida.
é o amor de Deus, é o amor perfeito. E veja que isso também é algo que você tem que se empenhar para que seja acrescentado na sua vida. Então, vamos aí, faz a sua listinha aí. A fé é a primeira coisa que você tem aí, não é? A fé, você tem que acrescentar virtude. A virtude você tem que acrescentar conhecimento. Ao conhecimento você tem que acrescentar domínio próprio. Ao domínio próprio você tem que acrescentar perseverança. A perseverança você tem que acrescentar piedade. A piedade você tem que acrescentar fraternidade. E a fraternidade você tem que acrescentar o amor. Marcou aí? Marca aí essa listinha, esses 8 itens aí. Por que é importante você entender isso, você saber disso? Pelo que Pedro continua falando. Olha o que ele diz. Porque se essas qualidades, veja que são qualidades, existirem e estiverem crescendo em sua vida. Então, primeiro, essas coisas têm que existir aí dentro de você. Como que essas coisas existem dentro de nós? Existem dentro de nós por causa da nossa natureza que foi ligada à natureza de Cristo, a natureza divina de Cristo que nos foi concedida por causa do Espírito Santo que habita em nós. Desta ligação que nós temos com Cristo, porque sem Ele nós nada poderíamos fazer, nós nada podemos fazer. Ele disse isso. Mas porque Ele está dentro de nós, tudo isso já existe aí dentro de você. Agora, é como uma semente que você vai ter que começar a regar. Pegar o regadorzinho lá dia a dia, situação a situação, momento a momento, e começar a regar. Você tem que ir lá e você tem que começar a ver aquilo que você já está mais fortalecido, a qualidade que você vê que está mais mirrada, que está mais enfraquecida, e você tem que começar a regar ela. Talvez você olhe e fale assim, não, eu já sou uma pessoa tranquila, eu tenho um domínio próprio. Talvez o domínio próprio você já regou, já cresceu, mas ainda falta talvez em você uma fraternidade, esse amor de irmãos. É algo que você vai ter que se empenhar. Você não pode se acomodar e falar assim, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Irmão, essa é a frase do cão. A frase que diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Eu posso até ter nascido assim, mas Cristo me libertou. Mas Ele me fez uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, formado à imagem de Cristo. Você tem o Espírito dele aí dentro de você e esse Espírito quer gerar a imagem dele aí dentro de você. Porque foi para isso que Deus te fez, igreja. A igreja ela foi predestinada antes da criação do mundo para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Jesus. Para nós sermos conforme a imagem de Jesus, nós temos que gerar aquilo que Jesus tinha. E você quer saber o que Jesus tinha? É o que Pedro fala aí. E nós devemos nos empenhar, porque Ele nos concedeu através do Espírito Santo todas estas coisas. Estas bênçãos que estão aí, irmão, essas qualidades, essas bênçãos de Deus, já nos foram concedidas. Já estão aí dentro de mim, dentro de você, pelo Espírito Santo de Deus. Agora você tem que se empenhar, ela já existe aí. Agora você tem que se empenhar em fazer com que cresça. Essa semente do Espírito já está aí, agora você tem que fazer crescer. Por quê? Porque se existirem e crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante, improdutivo. Quer ver o que fala aqui numa outra tradução? Deixa eu trocar a tradução aqui para você. Olha só. Estéreis, né? Estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixarão de ser ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor. Sabe o que é ocioso? Preguiçoso, ou seja, que não faz nada. Outra tradução para você. Olha lá, ó. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo.
Você tem que ser produtivo, você tem que ser útil, senão você vai ser alguém inútil. A igreja ela tem que ser útil, ela não foi feita para ser sem utilidade, há uma utilidade na igreja. Quando você é ligado à videira, quando você é ligado ao corpo de Cristo, é porque você tem uma utilidade, e a sua utilidade é dar fruto. E se você cumprir, se você tiver em você, e essas qualidades crescerem dentro de você, a Bíblia fala que você não será improdutivo, você não será inoperante. É impossível alguém que tem essas qualidades não produzir algo, não fazer nada no reino de Deus. Não fazer nada no reino de Deus. Sabe por que tem pessoas que elas estão acomodadas, estão paradas? Porque elas não estão olhando as qualidades dentro dela e não estão se empenhando em fazer com que essas qualidades cresçam. Se você se empenhar em fazer com que essas qualidades cresçam dentro de você, você não vai ficar sem dar frutos. E isso não sou eu quem fala, é o apóstolo Pedro. Isso não é uma interpretação, uma revelação sobrenatural da palavra, não. Isso é o texto que está falando. É o próprio texto que diz. E olha só o que ele continua dizendo, veja como isso é importantíssimo. Como tem pessoas que estão cegas. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Cego. Se você não analisa, não tem essas coisas, se você não está fazendo crescer isso aí dentro de você, essas qualidades, o apóstolo Pedro fala que essa pessoa está cega. Só vê o que está perto dela, não tem discernimento, não vê o que aconteceu, esqueceu do que Cristo fez. A pessoa que não se preocupa com isso, ela se esqueceu da purificação. Quando fala que se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados, ela se esqueceu até do sacrifício de Cristo. Ela se esqueceu do porquê Cristo morreu por ela. Ela perdeu a gratidão pelo sacrifício de Cristo. É isso que ele está falando aí. E ele continua dizendo ainda, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Empenhem-se, mais uma vez ele está falando essa palavrinha mágica aqui, ó, você tem que se empenhar, tem que ter esforço. Igreja, irmão, igreja, aprende uma coisa, igreja é para aqueles que se esforçam. O reino de Deus é conquistado à força e sem esforço, ninguém conquista ele, ninguém alcança ele. A salvação ela veio pela graça, agora o reino de Deus, você tem que conquistar ele à força. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Ou seja, ele nos chamou e nos elegeu a uma eleição. E essa eleição é para a igreja. Não é que elegeu alguns para salvação, alguns para perdição, como alguns erroneamente pensam. Não é isso que está falando, não. Ele nos elegeu para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. É para isso que ele nos elegeu como igreja. É para isso que ele nos deu o Espírito Santo e nos batizou nesse Espírito. Para que nós fôssemos para que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho Jesus. E se nós agirmos através dessas coisas, nós não tropeçaremos. Não. E assim ele continua e conclui aqui, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, no dia que você entrar no reino, você não vai ser envergonhado. No dia que você estiver diante dele, no dia que você estiver diante do seu tribunal, que ele estiver julgando as suas obras, você vai ter frutos para apresentar a ele. As suas obras não passarão e serão destruídas, mas elas permanecerão. As suas obras gerarão para você um fruto eterno. Bênçãos, galardão eterno, não vão ser destruídas. Você vai ter honra no reino. Você não vai ser considerado como um servo inútil, mas você vai ser considerado como um servo bom e fiel.
Meu querido, eu não quero chegar lá naquele dia e ser considerado como um servo imprestável, um servo inoperante, um servo infrutífero, diante daquele que entregou a sua vida por mim, diante daquele que me salvou. Eu quero chegar lá diante dele e ser considerado como um servo bom e fiel. Mas para isso eu tenho que produzir. E para eu produzir, eu tenho que gerar essas qualidades dentro de mim, eu tenho que me empenhar nessas qualidades. É um crescimento. A vida cristã, irmão, ela começa num ponto, mas ela não para, ela começa a crescer e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Sabe por quê? Porque você tem que ir se empenhando a cada vez ser melhor, a melhorar. Não está bom do jeito que está, você tem que melhorar. Não está bom do jeito que eu estou, eu tenho que melhorar. E isso é até que eu morra, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó irmãos, eu não sou perfeito, eu não alcancei isso ainda, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação. Ele diz, em outras palavras, ele diz assim, se você pegar o contexto lá de Filipenses, ele está falando assim, eu não sou perfeito, mas eu olho para as coisas que são perfeitas e eu caminho rumo a elas, deixando aquilo que é ruim para trás e procurando melhorar a cada dia, porque é um prêmio, é uma vocação. E sabe qual é a sua vocação? A sua vocação é ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Essa é a sua vocação. É para isso que Ele te chamou. É para isso que Ele te chamou. E se você se empenhar nessas coisas, estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não vai ser envergonhado quando chegar lá. Em outra tradução ele diz assim, olha só que interessante. Na ACF, olha só como que diz. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente concedida a entrada. Se você pegar lá o texto, não vai dar tempo agora, que nós já estamos terminando, mas estuda aí na sua casa, 1 Coríntios no capítulo 3. Se você pegar o texto, quando Paulo está falando do julgamento das obras, você vai ver que aquele cujas suas obras, quando passarem pela prova de Deus, pelo crivo de Deus, pelo fogo lá, e as suas obras queimarem como palha, como feno, a Bíblia fala assim, ó, esse tal será salvo, porém como que pelo fogo. Ou seja, vai ser salvo, mas não vai ter honra nenhuma, não vai ter graça nenhuma, não vai ter galardão algum. Você pega as parábolas de Jesus, quando Jesus traz a parábola das 10 minas, que ele dá uma mina para cada um e vai para uma terra distante, a fim de ser coroado rei, e quando ele volta daquela terra distante, primeiro ele vai julgar os seus servos, a quem ele tinha dado uma mina para cada um dos seus servos. E ele vê três tipos de servos, ele vê o primeiro servo bom. O servo bom é aquele que pegou aquela mina e gerou outras 10 minas, produziu muito, porque essa é a vontade do Pai. O servo é aquele que pegou aquela mina e produziu 5 minas, porque ele estava na média, ele era mediano. Né? Fez, mas não fez nada mais ali do que a média. E tem o servo mau. O servo mau é aquele que não produziu nada. Ele recebeu o mesmo que os outros receberam. Você também recebeu o mesmo que todos receberam na igreja, que é o Espírito Santo. Mas tem muitas pessoas que não produzem nada. E a pessoa que não produz nada, vai chegar naquele dia, ele é o servo mau, é aquele que lá em 1 Coríntios 3 vai falar que é salvo, mas como que pelo fogo? Como que pelo fogo? Lá na parábola das 10 minas de Lucas, fala assim que a mina dele, até aquela que tinha sido concedida, aquela recompensa, aquela mina simbolizava uma recompensa ali, até aquilo que já estava garantido para ele foi tirado e foi dado àquele que tinha produzido muito, aquele que tinha produzido 10. Isso me leva a entender que vai chegar aquele dia no reino, no galardão, na hora de receber a recompensa de Deus. Irmão, não estou falando de salvação, estou falando de recompensa. Vai ter pessoas que até o que tem será tirado. Porque Jesus falou isso. Aquele que tem,
será acrescentado. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, vai ser um dia de vergonha para muitos servos diante do tribunal de Cristo. E eu não desejo isso para mim. E se eu não desejo para mim, eu não desejo isso para você. Você tem que entender isso. Você tem que entender que você tem uma responsabilidade como igreja do Senhor. E você tem que desenvolver essas qualidades dentro de você. E se você se empenhar em desenvolver essas qualidades, você vai dar fruto. E não pouco, vai dar muito fruto para chegar naquele dia diante dele e ele olhar para você e ele dizer assim: servo bom e fiel. Irmão, eu desejo de todo o meu coração chegar naquele dia e receber um elogio do meu Senhor, receber um elogio de Jesus Cristo. Eu desejo naquele dia que Ele fala o meu nome, como fala lá em Apocalipse, que Ele confessa o meu nome diante do Pai e diante dos anjos. Eu desejo que naquele dia eu seja considerado um servo bom e fiel. Eu sei que tenho que crescer muito para isso, eu sei que tenho que desenvolver muitas qualidades mais ainda para isso, mas eu estou me empenhando nisso. E o que eu desejo para mim é para você também. Eu desejo para você que você chegue aquele dia diante dele e você seja considerado bom e fiel diante dele. Você cumpra o seu propósito aqui na terra. Você desenvolva as qualidades que ele colocou aí dentro de você. Irmão, tem sementes aí dentro de você que você precisa regar. Tem sementes aí dentro de você espirituais que vão gerar frutos aqui na sua vida, tanto para você como para as pessoas que estão em volta de você. E você é esse canal que o Espírito Santo vai usar para dar muito fruto. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa nessa semana. Hoje é terça-feira, que você fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo toca no teu coração. Você que anotou aí na tua casa, medita nessa palavra, vai lá no livro de João, no capítulo 15, lê lá. Eu não li toda a comparação, a parábola da videira, eu não li toda ela, você lê lá, você medita nisso. Vai aí em 2 Pedro, no capítulo 1, você medita em tudo que foi falado aqui e começa a analisar a sua vida. Começa a analisar. Começa a ver os pontos que você já se empenhou, os pontos que você teve mais facilidade. Mas também começa a fazer uma autocrítica, porque a Bíblia fala assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porque nós devemos nos julgar. Muitas vezes nós ouvimos julgamentos de outros lugares, de outras pessoas, porque nós não fazemos um julgamento nosso, da nossa vida. Nós devemos nos julgar. É momento da gente julgar e começar a ver se há sementes dentro de nós que faltam ser regadas. Algumas dessas qualidades que precisam ser desenvolvidas. E se há alguma, que você se empenhe nisso. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O lema aqui da igreja é: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Meu irmão, Jesus está voltando. Esteja preparado para aquele dia. Esteja preparado para se apresentar diante dele como um servo bom e fiel. Amém? Fica com Deus.